Perguntam: Criação ou evolução? Parte 1. Por que acreditar em Deus? Criação ou evolução? Você acredita que Deus criou todas as coisas? Sim? Então você não é o único. Muitos jovens e adultos também acreditam. Mas há pessoas que dizem que a vida e o universo evoluíram sem a interferência de um ser superior. Você sabia? Pessoas nos dois lados da questão sabem dizer no que acreditam, mas não sabem dizer por que acreditam. Algumas pessoas acreditam na criação porque foi isso que aprenderam na igreja. Muitas pessoas acreditam na evolução porque foi isso que aprenderam na escola. Esta série de artigos vai ajudar você a fortalecer sua crença na criação e a explicar por que acredita nisso. Mas antes de tudo, há uma pergunta importante que você precisa fazer. Por que eu acredito em Deus? Por que essa pergunta é importante? Porque a Bíblia incentiva você a pensar, a usar sua faculdade de raciocínio. Romanos 12:1. Isso quer dizer que a sua crença em Deus não deve ser baseada apenas em emoção, eu sinto que existe uma força superior, influência de outros, eu moro numa comunidade religiosa, pressão, meus pais me disseram, acredite em Deus, porque se não... Em vez disso, você mesmo deve se convencer de que Deus existe e encontrar motivos válidos para o que você acredita. Então, o que convence você de que Deus existe? A tabela Por que eu acredito em Deus fortalecerá sua fé. Também poderá ser de ajuda saber como outros jovens respondem a essa pergunta. Quando a professora explica como funciona cada parte de nosso corpo, não tenho dúvida de que Deus existe. Cada membro do corpo cumpre sua função até nos mínimos detalhes, e tudo isso acontece sem percebermos. O corpo humano é realmente impressionante. Teresa. Quando eu vejo um prédio bem alto, um navio de cruzeiro ou um carro, eu me pergunto: quem construiu? Para que um carro ande, todas as peças dentro dele precisam funcionar corretamente. Alguém inteligente precisou fazer isso. E se os carros foram projetados por alguém, quanto mais nós, humanos. Richard. Quando você percebe que levou séculos para que os humanos mais inteligentes pudessem entender apenas uma fração do universo, não faz sentido acreditar que o universo inteiro veio a existir sem uma mente inteligente. Karen. Quanto mais eu estudava ciências, menos a evolução fazia sentido. Por exemplo, eu pensava na precisão matemática da natureza e em como os humanos são os únicos que têm a necessidade de saber quem são, de onde vêm e para onde vão. A evolução tenta explicar tudo em termos biológicos, mas nunca conseguiu explicar por que os humanos são únicos. Para mim, acreditar na evolução exige mais fé do que acreditar em um Criador. Anthony. Como explicar o que eu acredito? E se os seus colegas começarem a dizer coisas como: a evolução já está comprovada pela ciência, ou você acredita em algo que não pode ver? Em primeiro lugar, seja confiante. Você não precisa se sentir intimidado nem envergonhado pelo que acredita. Lembre-se. 1. Você não está sozinho. Muita gente acredita em Deus. E isso inclui profissionais extremamente inteligentes. Por exemplo, há cientistas que acreditam na existência de Deus. 2. Pessoas que dizem que não acreditam em Deus talvez queiram dizer que não entendem Deus. Em vez de provar seu ponto de vista, elas geralmente levantam perguntas como: se Deus existe, por que acontecem coisas ruins? Na verdade, elas transformam uma questão intelectual em uma questão emocional. 3. Os humanos têm uma necessidade espiritual. Isso inclui ter a necessidade de acreditar em Deus. Se uma pessoa diz que Deus não existe, é ela, e não você quem precisa explicar como chegou a essa conclusão. 4. Acreditar em Deus faz todo o sentido. Já foi provado que a vida não pode surgir do nada. Não existe evidência de que a vida tenha surgido espontaneamente a partir de matéria sem vida. O que você pode dizer se alguém questionar sua crença em Deus? Veja algumas sugestões. Se alguém disser: só pessoas sem instrução acreditam em Deus, poderá responder: e você concorda com essa ideia preconceituosa? Eu não. Sabe, em uma pesquisa com mais de 1.600 professores universitários da área de ciências, mais de 500 disseram que não eram nem ateus nem agnósticos.
Você diria que esses professores não são inteligentes só porque acreditam em Deus? Se alguém disser, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Poderá responder, talvez a sua dúvida seja entender por que Deus não faz nada. É isso mesmo? Deixe a pessoa responder. Eu consegui achar uma resposta que faz sentido e que explica por que acontecem tantas coisas ruins. Mas para você entendê-la, terá de conhecer alguns ensinos da Bíblia. Quer saber qual é a resposta? O próximo artigo desta série vai mostrar por que a teoria da evolução não consegue dar uma resposta satisfatória para a nossa existência.